A vida no mundo espiritual, pessoal, é totalmente diferente da vida nos mundos de matéria. Então, qualquer história que vier, qualquer história que vocês ouvirem nessas obras de romance, que tem muito por aí espalhados, né? Hoje em dia, como se fosse doutrina espírita, porque não é doutrina espírita. Doutrina espírita é aquilo que veio nas obras de Kardec. Então, muita gente se aproveitando da crença fácil dos espíritas aqui no Brasil, criaram obras fantásticas de ficção do mundo espiritual, como se lá a vida também fosse igual aqui na Terra, né? Lá tem cidades, lá tem colônias, lá tem lugares, tem hospitais, lá tem banheiros, lá tem alimentos, como se o espírito desencarnado precisasse disso, né, pessoal? No entanto, os espíritos nunca informaram isso para Kardec, né? Então, essa informação ela precisaria ter passado por um crivo de análise dentro da lógica, dentro do bom senso, para poder demonstrar ser verdade, né? E não ser dita apenas por um espírito e que nenhum outro veio confirmar, né? Era preciso que alguém tivesse feito essa pesquisa, pessoal, e não foi feito. Então, portanto, o mundo espírita é diferente do mundo de matéria, totalmente diferente. Como é, João Filho? Nós não sabemos. Os espíritos não têm condição. Os espíritos superiores disseram que nós não temos condições de saber como é o mundo espiritual. Não temos condições. E Kardec não perdeu tempo em procurar saber isso, porque seria uma coisa que não traria nenhuma vantagem para nós, não traria nada positivo para nós. Querer saber como é o mundo espiritual. Como será que quando eu chegar do outro lado da vida, eu vou morar onde? Lá tem casa, lá tem não sei o quê? Não, não é assim, pessoal. Entendeu? Quando nós chegamos no mundo espiritual, a gente apenas vai ter aquilo. Vamos ter uma continuação, vamos analisar, vamos reconhecer o que fizemos na nossa vida atual e nas vidas anteriores. Vamos ter uma lembrança, né? E vamos perceber o quanto precisamos ainda evoluir para um dia chegarmos na condição de espíritos melhores, né? De uma classe melhor. Mas lá ninguém vai para o hospital, vamos para uma colônia. Minha irmã, é isso mesmo. É isso que você está perguntando aí. É isso mesmo. É preciso haver uma análise. Não foi feita a análise dessas obras, né? Não foi feita a análise. Mas nessas lives que você vai ouvir eu falando, eu vou aos poucos falar sobre isso daí, viu? Porque isso aí é uma ilusão que o movimento espírita brasileiro, pelo qual o movimento espírita brasileiro ele passa. Diga, Eric. João, então, durante as reuniões mediúnicas, onde a gente acredita que estamos em um hospital espiritual e conduzimos os espíritos, eles relatam enfermeiros, o enfermeiro está aqui para me socorrer, vejo um espírito de branco vindo me levar neste hospital. Então, tudo isso a gente faz como uma prática errada? Não. O que é que o espírito está falando? Ele está falando de uma coisa que na cabeça dele ele acredita ser aquilo. Ele acredita ser aquilo que ele aprendeu. Então o que é que ele aprendeu na Terra? Que quando a pessoa está doente, vai para o hospital, ele é atendido no hospital. Lá as pessoas são enfermeiros, né, que atendem ele. Então essa é uma ideia que o espírito tem. Mas essa ideia é dele. Não é que existe realmente aquilo. Aquilo é uma ilusão que para ele é verdade. Aquilo que ele está passando, entendeu? Na verdade, isso na verdade não é assim. Não são todos que falam isso, né? Você vê que não são todos. Entendi. Então, os espíritos que enxergam eles, de fato, enxergam como enfermeiros, como médicos. Enxergam como enfermeiro. Eu vou contar pra você aqui, rapidinho, ó. Eu não me lembro qual foi o ano, mas foi na época do nascimento de Francisco de Assis. O Francisco de Assis, ele aparece para um papa da época, que ele estava organizando uma cruzada contra os turcos, né? Eles queriam tomar a Terra Santa, que eles achavam que a Terra Santa era lá onde estava enterrado Jesus, né? Era a Terra Santa.
E eles queriam tomar pela força, né? As cruzadas na época era a guerra do momento, né? E aí Francisco de Assis estava para nascer, um espírito muito evoluído. Depois do Cristo, talvez tenha sido o mais evoluído dos que encarnaram aqui no nosso planeta. Francisco de Assis, em espírito, ele visita o Papa, que estava preparando essa cruzada. E o Papa chamava para essa cruzada todo mundo, pobre, rico, príncipes, crianças, adultos, tudo isso ia. Quem pudesse pegar uma espada ia para essa guerra, né? Ia para a morte. Aí Francisco de Assis aparece para o Papa num sono. O Papa, em desdobramento, ele tem um sonho e ele acorda todo suado, aperreado, perturbadinho. E um daqueles padres que eram guardas, né, na época, que ficavam velando pelo sono do Santo Padre, como eles diziam, perguntou para ele por que ele acordou tão sobressaltado. Ele disse: não, eu acabei de ver um anjo de brancas asas, e eu estou assim porque foi com o que ele me falou. Ele falou que toda a terra é santa, que eu não devia ir invadir os turcos lá e querer tomar a terra dos turcos, Israel, né? Aquele local lá onde ele está, onde tinha um túmulo, né, do Cristo. Eu não posso fazer isso, porque ele falou que Terra Santa é todo o planeta, são Terra Santa. É uma terra santa, não é somente naquele local. Ele disse que eu não fosse. E aí falou outras coisas, né? Que não podia botar em risco a vida das pessoas e tal e tal. E que a lei do amor, a lei de Deus é a lei do amor, não é através da violência que se conquista o amor e tal e tal. Ele na verdade, deu uma verdadeira um sermão no Papa, né? Mas o que é que se destaca daí? Qual foi a visão que o Papa teve? Que ele viu um anjo. Por quê? Porque era em anjo que ele acreditava. O Papa não acreditava em espírito, né? Para a igreja, espírito sempre foi o demônio, né? Quando se fala de espírito, eles não, isso aí não é espírito, é demônio. Mas como ele viu, então ele viu na figura de um anjo. Talvez o próprio Francisco de Assis tenha aparecido para ele nesse formato, para poder ele crer, né? Para poder ser uma coisa que ele viesse a crer. Entendeu, pessoal? Então, ele disse que viu um anjo de brancas asas. Então é assim que se vê, de acordo com a nossa crença, de acordo com aquilo, do modo como nós somos educados. É assim que a gente vê aquilo que nós não entendemos, que não compreendemos. A gente que faz essa avaliação. Entendeu? Dentro da visão própria nossa. Se eu creio em duendes, se eu creio em gnomos, eu posso muito bem sonhar, ter um pesadelo e dizer que sonhei com um gnomo, com um duende, porque aquilo faz parte das minhas crenças. Então é assim. Não é que aquilo existe realmente. Entendeu? Perfeitamente. Obrigado pela De explicação. nada. Então, o espírito que está passando está sendo socorrido, geralmente onde é que nós somos socorridos? No hospital. Ele vai achar que ali é um hospital. Não faz mal ele dizer que está no hospital da espiritualidade. Não é na espiritualidade, é naquela casa espírita ali. Do lado espiritual existe um atendimento. Ele vai analisar do modo dele. Não está errado. Mas dizer que ali realmente existe um hospital para atender o espírito. Ele chega com uma dor na cabeça, uma dor no peito, uma dor não sei aonde. A dor que o espírito diz sentir não é localizada, porque ele não possui mais órgãos. O corpo espiritual, que é o perispírito, ele não possui órgãos. A dor, na verdade, ali do espírito é uma dor moral, que ele tem aquela ilusão, como se fosse uma dor material, mas é uma dor moral, que dói muito mais do que a dor material. Entendeu, pessoal? Você pode ver nos meus diálogos com o espírito, Eric, que eu gosto de explorar o espírito. Eu pergunto onde é a sua dor, que é para me desmistificar aquilo da cabeça dele. Não, meu amigo, você não tem mais esse órgão aí para sentir essa dor. A sua dor, ela é em função da lembrança dos seus erros, né? É um remorso que você possui, que você sente. Aí eu vou aclarando a mente do espírito.
Sim, outra coisa diferente que eu notei é de pedir para a espiritualidade mostrar para o espírito, né? Eu não tinha visto ainda isso. De Exatamente. fazer com que o espírito lembre de tal situação. Isso. Muitas Gostei. vezes o espírito chega cheio de razão, de direito, dizendo que quer matar aquela pessoa, porque ele quer se vingar, é um direito dele, que ele foi vítima dela no passado. Aí eu digo, meu irmão, então vamos ver o que é que você fez também no passado. Como espírito, você pode lembrar do seu passado, na sua própria memória de espírito. Aí eu recorro a essa ação e o espírito, então, os espíritos ajudam e ele vai lembrar de um fato que ele estava esquecido naquele momento. Aí aquilo vai fazer ele pensar se é justo ele querer cobrar algo daquela pessoa, se ele também fez pior do que aquela pessoa. E ele vai ver que ele mesmo foi quem deu causa, né? Foi quem deu causa àquele sofrimento que ele depois veio passar, né? Então a doutrina espírita ela é em cima da lógica. Nós não podemos alimentar fantasias na doutrina espírita, pessoal. Não podemos. Nós temos que ser lógicos, aprender com Kardec, né? Por isso que eu acho muito interessante a leitura da Revista Espírita, que a gente vê os diálogos de Kardec com os espíritos. E a gente aprende muito ali, né? Então, entre as espécies criadas por Deus, o espírito, Deus reservou o corpo humano para o nascimento dos espíritos quando eles estão num certo grau de adiantamento. Porque quando ele está ainda naquela condição de princípio inteligente, habitando os diversos animais, ele ainda não tem um pensamento contínuo, ele ainda não raciocina, né? Ele ainda não tem culpa dos seus atos. Por quê? Porque o que movimenta eles é simplesmente um instinto de conservação. Eles não sabem discernir o certo do errado, né? Então por isso que eles não têm, por isso que eles não ficam no plano espiritual. Essa história de dizer que lá na colônia espiritual, né, quando André Luiz conta, que tem animais lá, isso é totalmente em desacordo com a obra de Kardec. Porque os espíritos disseram nas obras de Kardec que os espíritos, os animais, o princípio inteligente dos animais, como ele não tem culpa do que ele faz, porque ele não tem o livre-arbítrio ainda, e nem raciocínio, ele não precisa ir para o mundo espiritual, não. Ele logo é aproveitado pela equipe de espíritos que trabalham nisso, para nascer em outro animal. Pode ser o mesmo animal ou em outro animal. Por exemplo, um cachorro ele pode nascer depois como um jumento, como um cavalo, como outro animal qualquer. Ele está evoluindo naquela condição ali, né? Adquirindo ainda os reflexos que um dia ele vai precisar como homem, né? Então, isso que nós temos hoje é uma construção. Esse corpo é o corpo mais perfeito que Deus criou. É uma construção de Deus, mas a gente já passou por esse laboratório na vida dos animais. Nós como espíritos não. Quando éramos princípio inteligente ainda, né? Naquela época. Até chegarmos na condição hominal. João, uma dúvida. Quando se diz que o espírito foi encaminhado, né? Que aceitou a ajuda espiritual. Para onde é que ele é encaminhado? Ele não é encaminhado para canto nenhum. Entendeu, Natália? Ele não é encaminhado. Portanto, é errado você dizer no diálogo com o espírito: meu irmão, vá para a luz. Meu irmão, vá para a colônia espiritual. Ontem mesmo um amigo meu me ligou perguntando por que aqui alguns dialogadores mandam o espírito ir para a colônia. Isso está errado. Quem manda é ele, porque ele não estudou Kardec. Por isso que ele está mandando para a colônia. Ele estudou André Luiz. O espírito não é... E ele pode correr o risco do espírito chegar depois, voltar e dizer assim: meu irmão, eu não fui para colônia nenhuma, porque não existe colônia. Olha só, ele vai ficar com vergonha, né, de ter falado aquela bobagem. Então, você só diz assim, depois que ele dialoga conosco, né, que o importante é o diálogo, e você pergunta assim para ele: há quanto tempo você não falava com ninguém? Aí ele vai dizer: fazia muito tempo que eu não falava, realmente. E esse nosso diálogo foi bom para você? Aí ele vai pensar: foi. Então, ele tá de má vontade ali, muitas vezes, né, que ele é endurecido. E você diz assim para ele: ó,
O importante, meu irmão, é que você esteve aqui e o que nós conversamos, você vai pensar nisso que a gente falou. O principal de um diálogo com o espírito endurecido, pessoal, é fazer ele pensar. Você tem que falar ao raciocínio dele. Você não tem que falar, não tem que pregar. Você não tem que pregar, não tem que nada disso. Dar sermão naquele espírito, não. Porque ele vai-se embora, vai ficar só o médio ali. O médio dizendo sim, não sei o que, só está o médio. O espírito já foi-se embora. Porque ele é livre para ir e voltar. Portanto, você não tem. Esse negócio de pregação enche o saco do espírito. Alguns deles, né? Então você fala com ele, a inteligência dele, e aí você diz: por que você está fazendo isso? Você acha que você tem esse direito? Tem esse direito. E você não acha que vai sofrer mais ainda? Você está retardando o seu sofrimento, cada vez mais aumentando o seu sofrimento e tal. Então você vai fazer ele pensar: por que você não aproveita esse momento de diálogo aqui conosco e se arrepende do que você vem cometendo? Pense nisso e tal. E você então vai fazendo ele pensar aquilo. E ele vai pensar aquilo. Agora, para onde é que ele vai? Ele vai para o mesmo canto que ele veio. Vai voltar para o mesmo canto de onde ele veio. É onde ele está situado na sua mente, né? Se ele estava dentro da casa daquela pessoa, perturbando ela, ele vai voltar para ali, sem problema. Mas ele agora vai voltar com outro pensamento, né? Agora, ele também pode muitas vezes não ir para lá. Ele pode dizer: não quero mais ir para lá. E aí os espíritos convidam ele para ser orientado. E os espíritos conduzem ele para algum lugar, para ele ser orientado. Não importa o lugar. É para o mundo espiritual, pessoal. No mundo espiritual, os espíritos bons como os maus, eles se acotovelam sem se misturarem. Porque cada um está numa vibração diferente. Então eles não estão juntos, como se diz assim, como reunidos. Não estão. Estão reunidos aqueles que vibram na mesma vibração, na mesma faixa vibratória, que têm os mesmos sentimentos. Isso aí, estão unidos e estão, às vezes, reunidos também. Mas eles estão todos no mundo espiritual. E lá não tem local circunscrito de sofrimento, como também não tem local circunscrito de felicidade. Portanto, não existe nem inferno e nem céu. É o mundo espiritual. Então, o sofrimento, tanto quanto a felicidade, está por toda parte no mundo espiritual. Está por toda parte. Não está em local circunscrito. O único local circunscrito de sofrimento ou de felicidade são nos mundos de matéria. Nos mundos de matéria grosseiro estão os locais de sofrimento, de expiação dos espíritos culpados, como a Terra, o exemplo. E nos mundos mais evoluídos, como por exemplo Júpiter, né, que os espíritos nos dizem, ou outros mundos mais evoluídos, estão os espíritos que já atingiram um grau de elevação bem maior. E lá eles trabalham, lá não são felizes ficando sem ter o que fazer, não. Eles trabalham e muito, pessoal. Então, é assim que se entende a vida espiritual. Entendeu? Viu? Diga, Dianinha. Peraí. A Erundina quer falar. Muito bem. A Erundina está dizendo que cada espírito tem seu próprio umbral. Se você quiser chamar de umbral, não tem problema. Cada espírito é feliz ou infeliz onde ele estiver. Onde ele estiver, tanto aqui na Terra como na vida espiritual. Se ele tem erros, se ele não superou ainda as suas más tendências, ele é um cara que sofre. Não importa onde ele esteja, tanto encarnado como desencarnado, não importa. Entendeu? Muito bem, Natália, é isso mesmo. Pode ser também. Você pode definir isso aí. Mas umbral é uma palavra que o André Luiz trouxe, né? Trouxe lá, através do Chico. O que é que se deveria ter feito? Chamado ele para explicar aquilo. E não ter dito amém a tudo que ele falou, né? Ou seja, ele criou um novo sistema na vida espiritual. Como se lá fosse uma cópia ou aqui uma cópia de lá. Não é assim, pessoal. A Terra é uma cópia do mundo espiritual. Não, isso não é de jeito nenhum. Os espíritos superiores que falaram, que trouxeram a doutrina para Kardec, nunca falaram isso. Quem falou isso foi Emmanuel, foi André Luiz, foi aqueles outros espíritos que vieram através do Chico ou de outros médios nessa fase do espiritismo místico religioso que foi criado aqui no Brasil.
Não deveria ter sido aceito isso, né? Não deveria ter sido. Não seguiram as orientações de Kardec, pessoal. Fala, Dianinha. João, assim, a pergunta que eu ia fazer, você já até respondeu, com relação às evocações nas mediúnicas, né? Sim. Quando a gente realmente percebe que os espíritos são encaminhados a locais, e aí vem as interrogações, porque assim, qual o local, e se realmente o espírito naquele momento, quando ele ainda não tem essa consciência, né, do despertar, se há essa aceitação de ser encaminhado a algum local. E você já assim, no decorrer, você já deu as explicações. Mas fala mais um pouquinho com relação, João, por gentileza, da evocação. Olhe como as comunicações que Chico Xavier recebeu, muitas delas tinham um outro objetivo. Olha. Kardec fala que tanto as comunicações espontâneas como as comunicações vindas através de evocação têm a mesma, são todas elas importantes. Todas são importantes. Mas Kardec diz que prefere as evocações do que as comunicações espontâneas. Por quê? Porque ele diz que se tivesse deixado para fazer a doutrina espírita somente com as comunicações espontâneas, ele não teria feito. Não teria conseguido até o momento, quando ele fala isso, já muitos anos depois que ele lançou a obra Livro dos Espíritos, ele disse que até hoje não teria feito nenhum Livro dos Espíritos. Então ele tinha que evocar os espíritos para perguntar, para analisar se aquilo era verdade. Tinha que mandar perguntas para outras casas espíritas. Tinha na faixa de 1.100 espíritos com os quais Kardec se comunicava. Milhões de espíritos se comunicavam, milhares de espíritos nessas casas. E ele submetia toda a informação ao critério da análise dessas casas espíritas, ao bom senso e à informação, à opinião de outros espíritos. Ele não aceitava. Podia ser um espírito de uma envergadura muito grande, moral, que viesse se comunicar. Ele não aceitava aquilo de primeira, ele submetia à análise. Kardec não aceitava, né? E o que foi que Emmanuel fez assim que ele chegou aqui? A primeira obra dele, que foi O Consolador, disse que não se devia evocar espírito. Por que ele falou isso? Porque ele não queria ter que responder às informações erradas que ele estava trazendo, que contradiziam com Kardec. A primeira delas, que é essa daí, que não se deve evocar os espíritos, ele já está dizendo que aí já é uma contradição com Kardec. E Kardec diz que tem que se evocar, né? Ou seja, ele não queria ser chamado para prestar esclarecimentos sobre aquilo que ele dizia. E uma coisa que ele falou para o Chico logo. Primeiro ele aparece ao Chico com a forma de cruz por detrás, uma cruz bem luminosa, né? Isso aí está lá na bibliografia do Chico Xavier, trazida por Marcel, não sei se é Marcel Souto Maior, o nome dele, eu sei que é Marcel. E aí ele pegou o Chico pelo lado religioso. O Chico era muito religioso. Quando viu aquela cruz, pronto, achou que ele era um santo, né? Que aquele espírito era um santo. Aí ele disse: Chico, eu vou lhe falar 3 recomendações muito importantes que você deve seguir. Aí o Chico: pode falar. Ele disse: primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. O que é que ele quis dizer com isso? Que o Chico tinha que obedecer a ele, sem questioná-lo. Disciplina, disciplina, disciplina. Não aceito questionamento seu. Seja disciplinado, me obedeça. O Kardec, certa feita, perguntou ao Espírito Verdade, né? Que é o responsável pela doutrina espírita, né? O Espírito Verdade. Foi quem conduziu todo o trabalho do Consolador Prometido. Perguntou a ele se ele resolvesse não continuar aquele trabalho, o que queria acontecer. Aí o Espírito Verdade: sem problema nenhum. Você não é obrigado. Você tem seu livre-arbítrio. O que ocorrerá é que nós vamos atrás de outra pessoa que vai concluir o trabalho.
Aí ele disse, mas se eu não puder dar de conta, Kardec não se achava capaz, né, naquela humildade dele. Ele disse, não, se você não der de conta, vamos atrás de outra pessoa. Não se preocupe. Então, ele quis dizer o quê? Dizendo que o Kardec tinha um livre-arbítrio. Que os espíritos bons, pessoal, jamais vão obrigar ninguém a fazer nada. A mesma coisa nós somos de guarda. O anjo de guarda, ele fala na nossa consciência, ele dá conselhos. Mas ele não pega na nossa mão e sai arrastando a gente para fazer isso ou aquilo que a gente não quer fazer. Ele deixa a gente livre. Né? Nós somos livres para poder sermos responsáveis pelos nossos atos, por nossas decisões. Assim são os espíritos superiores. Mas o Emmanuel não, ele obrigou o Kardec a fazer aquilo, o Chico. E ele havia feito um acordo com o Chico no seguinte. O Chico disse que ele havia feito o seguinte acordo. Quando o Chico escrevesse 100 obras, pessoal, isso aí não estou inventando isso não, viu, pessoal? Isso aí está documentado na biografia do Chico. Quando ele escrevesse 100 obras psicografadas, ele seria liberado daquela tarefa e ele poderia continuar na sua obra de psicógrafo, né? Como médium, mas não teria mais essa obrigação de ficar dia e noite escrevendo, né? Como ele geralmente fazia. E quando o Chico terminou a 100ª obra, o Chico comemorou, ficou morto de alegre lá, cantarolando, né? Cantarolando e morto de alegre quando ele viu o Emmanuel. Isso é contado na sua biografia. Que perguntou para ele por que ele estava tão alegre. Ele disse, não, eu estou alegre porque eu concluí as 100 obras. Você não está lembrado do nosso acordo? Agora eu vou poder ser mais livre, vou poder fazer outras coisas, né? E aí o Emmanuel falou para ele, não senhor, quem disse isso? Os espíritos responsáveis pelo trabalho que vem da sua psicografia decidiram que o seu corpo está desapropriado. O seu corpo não pertence mais a você. Portanto, você vai ter que trabalhar na psicografia até o fim da sua vida. Isso é uma coisa que parte de espírito superior, pessoal? Me responda isso. Isso é coisa de espírito pseudo-sábio. Isso é coisa de espírito fascinador, enganador. Entende? Mas o coitado do Chico não podia questionar ele. Estava envolvido demais naquilo. Quando Kardec pergunta a Erasto qual é o médium perfeito, Erasto diz, não existe médium perfeito. Assim como não existe homem perfeito na Terra, também não existe médium perfeito. O melhor médium é aquele que é menos enganado pelos espíritos. E o Chico foi enganado então? Foi, pessoal. E muitas vezes. Ele era um homem bom, um homem crente. Mas ele se deixou levar porque não tinha. Era um papel da Federação Espírita Brasileira, que era quem conduzia as obras que ele recebia, e de verificar tudo isso, fazer uma análise do que era, daquilo que era escrito através da sua caneta, né? Da sua pena, do seu lápis. Mas nada fizeram. E aí criaram esse movimento espírita místico religioso. Muito parecido com aquele daquela obra de Rustem, né? Que foram os 4 evangelhos de Rustem. Que eles misturaram catolicismo com espiritismo. Fizeram. E o Rustem era o maior inimigo de Kardec, né? Era declarado. E a Federação Espírita Brasileira, na época dessa obra desse espírito Rustem, declarou que o Rustem era uma obra mais evoluída do que a de Kardec, na época. Precisou passar muito tempo, muitos anos, para que a Federação Espírita reconhecesse que Rustem estava errado. E isso foi conseguido através de uma briga judicial. Uma briga na justiça foi que a Federação Espírita deixou de publicar as obras de Rustem por conta de uma briga na justiça, pessoal, para vocês terem uma ideia. Então, pessoal, é sério, a doutrina espírita é uma coisa séria, mas aqui no Brasil nunca levaram a sério. E hoje a gente tem esse pessoal tudo iludido aí,
achando que tudo que vem naquelas obras pelo Chico é verdade, né? É por isso que há os erros nas reuniões mediúnicas. Por isso que não se atinge o objetivo nas reuniões mediúnicas, porque eles adotam métodos de trabalho que não são os de Kardec. Se adotasse a metodologia de Kardec, não errava, pessoal. Não errava. Então o cara pode chegar para mim e dizer: João, eu realmente, no nosso grupo, a gente não consegue atingir o objetivo, mas eu não uso o método de Kardec. Então você pronto, então tá certo, você tá certo, você não tá errado não. Você não adota o método de Kardec, então tudo bem. Mas no momento que você adotar o método de Kardec, você não vai errar. João? Oi. Tá me ouvindo? Tô. As pessoas falam que o estudo, né, conhecimento liberta. A gente nunca sabe de nada, né? Na época eu comecei, estou falando isso aí em título de comentário, hein, pessoal? Nada contra, nada. Eu uso as coisas, tudo tipo de comentário, não quero nem julgar ninguém, nem nada. Que o CEAL, às vezes, discordava alguma coisa do Chico Xavier. Eu sou um leitor da revista do Chico Xavier pela sua humildade. Nada, eu não tenho nem conhecimento sobre esse comentário que tu falou sobre humano, sobre Kardec, né? Porque eu preciso estudar muito ainda. Mas aí, lá, eles são muito kardecistas, né? Muito Kardec. Aí eu vi tu comentando agora eu sei por que é que eles não levam assim, eu não digo nem tão a sério. O Chico Xavier, nem os livros dele, como se um livro com coerência, sei lá, eu não sei nem me expressar. Mas sim Kardec. Coloca Kardec como se fosse... Eu entendo que Kardec realmente fazia tudo na base cientificamente. É porque, Joés, né? lá no CEAL, fecha teu som aí, para não dar isso. Lá no CEAL, eles seguem somente Kardec. Somente Kardec. É o meu caso também. Eu, como espírita, eu só estudo Kardec. Eu não estudo outras obras. Eu posso até tomar conhecimento das outras obras, mas eu tomo conhecimento para fazer crítica, um conhecimento uma análise crítica que eu faço. Só que lá no CEAL, eles adotam uma postura de não criticar as outras obras. Eles deixam as pessoas à vontade para seguir quem quiser, quem quer seguir. Mas se forem lá na Casa Espírita do CEAL, né, para falar de espiritismo, eles são claros em dizer: espiritismo é isso aqui, é Kardec. Se você chegar lá falando de histórias de nosso lado e não sei o que, eles dizem: não, isso aqui a gente não estuda, a gente estuda Kardec. Entendeu, Joyce? Porque isso é fantasia. Essa história que o André Luiz disse que existem animais lá na colônia espiritual, é cheio de animais trabalhando. Não é verdade, isso não existe. Isso é uma criação que foi feita e não foi analisada. Esse tipo de comunicação, de mensagem, não foi analisada como deveria ter sido feito, né? Quem foi que perguntou alguma coisa que eu não vi direito? Pode perguntar, pessoal. João, quem fez a pergunta foi a Diana. Ai, foi. Aí ela perguntou sobre o anjo guardião, né? Sim. Que eles se comunicam de mente para mente. Isso. Aí a pergunta é se, por ser uma conversa da mente, se pode se confundir com o nosso pensamento. Muito. A gente confunde muito. Quando você às vezes tá indeciso em fazer alguma coisa e você pede ajuda a um anjo de guarda, aí você tem aquela intuição de fazer algo ou deixar de fazer, mas você ao mesmo tempo duvida que seja a influência dele, né? Você às vezes: não, eu acho que foi eu mesmo que pensei isso. É só anotar, viu, Dianinha? Você anota num papel. Toda vez que você pedir a ajuda do anjo de guarda, aquilo que vier na sua cabeça você anota. E depois você vai ver, futuramente, você passar a ter esse hábito, mais adiante você vai ver
várias informações boas que tem ali, que não partiram de você, porque não faz parte do seu dia a dia. Foi informação do anjo de guarda, que na hora você achou que era sua. Viu? Diga aí, Eric. Não, só um comentário. Disse que 99% das vezes a gente desconfia. que é do anjo, que não é. É muito comum. Porque é na nossa mente. Eles falam na nossa consciência, né? Aí a gente não tem como distinguir, né? É difícil. Mas você pode fazer esse teste de anotar. E depois você vai ver se aquilo é um pensamento comum seu ou se não é. Aquilo é uma coisa que veio de fora. Então, se veio de fora, foi um bom conselho, né? Se foi um bom conselho, foi do anjo bom. Não foi do espírito mal, né? Porque o espírito mal não vai dar bom conselho. Não é isso? Então, assim, o questionamento, a pergunta, né? Foi porque eu ouço muito, assim, eu falei com o meu anjo da guarda, ele se mostra dessa forma e fala assim, 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 né? Vamos dizer. Eu disse, bom, eu nunca tive esse privilégio, né? De ver assim, perispiritual, o anjo protetor, e quando se coloca, toda vida eu tive dúvida, porque eu dizia, bom, se é de mente para mente, então às vezes eu acredito que eu devo estar criando aquilo ali, mas agora, já tinha até recebido uma orientação, não nós, né, que de outros estudos, de que a gente anotasse realmente. É isso mesmo. Você pode fazer esse treino, você entra no seu quarto, isoladamente, pega um caderninho e vai anotando. Você faz uma prece. Você faz uma prece e pede a Deus para que a permissão de poder se comunicar com o seu anjo de guarda, que ele venha tirar uma dúvida. Aí você faz a seguinte questão: por que eu sou tão orgulhosa? Ultimamente eu tenho feito tal coisa, assim assado. Você faz essa pergunta. Aquilo que vier na sua mente, você escreva como resposta. Aquilo que vier na sua mente, você escreva ali. Você pode fazer a pergunta por escrito também. E depois você vai escrever como resposta alguma coisa que vier na sua cabeça. E depois e você pode fazer isso ou diariamente ou semanalmente. Você, quem sabe, o dia que você puder fazer isso. Daqui uns tempos, 2, 3 meses, 4 meses, você deixa aquilo guardado. E você volta para ver desde a primeira. E você vai perceber a diferença, se foi sua ou não, aquela orientação. Viu, Dianinha? Inclusive, você pode até desenvolver mediunidade com esse tipo de exercício. O anjo da guarda ou o guia espiritual, que é a mesma coisa, ele vai ajudar a desenvolver essa mediunidade sua. Entendeu? Obrigada, João. Tirou minha dúvida. Ótimo. Então, pessoal, aqui tinha um texto bem maior para a gente estudar, mas eu percebi que eu entrei por um caminho que é muito vibrante, né? É muito questionador e tal. Então a gente fica por aqui e depois a gente continua esse estudo, né? Depois a gente continua esse estudo aqui, que é um resumo da doutrina espírita, né?